Programa Super Manhã, o ponto alto da notícia. Hoje tendo a oportunidade de discutir aqui detalhes envolvendo a Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. O presidente, para minha sorte, ai meu Deus, é o 20 do programa. É o Davidson Calheiros, ele que está sempre, né, sempre que pode também, acompanha online. Inclusive, daqui a pouco uma pesquisa no ar com ele para ver sobre a qualidade aí do online. Se está chegando legal, aí o som também da Jovem Pan. Pois é, como no rádio a gente enrola, mas você depois vai ver no vídeo, eu não tinha anotado o nome do consultor financeiro. Falha minha, hoje é sexta-feira, é um dado especial, é o aniversário da minha filha. Então muita coisa hoje não está acontecendo dentro do normal, né? Tá dando um calor estranho, uma alegria extrema, enfim. Mas o Daílson Valença, ele está aqui também, é diretor financeiro aí da Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. Um detalhe importante, eu falava exatamente nos bastidores com os nossos convidados, é que a população brasileira, de um modo geral, tem ouvido muitos casos envolvendo empresas que fazem consultoria ou consultores que estão aí, claro, aparecendo nesses grandes eventos nacionais do momento, que é as investigações, polícia, coisa do gênero. Eu sei que a área não tem nada a ver com isso. Essas pessoas, de algum modo, estão mascarando e até ajudando a denegrir, lamentavelmente, o que é originalmente a função. E eu quero que essa entrevista tenha um caráter pedagógico, para que a gente justamente valorize a ideia da associação, que se está se organizando, se a categoria está buscando organização, é exatamente para separar o joio do trigo e oferecer, de fato, profissionais que interessam à sociedade e às organizações de um modo geral. Então, Davidson, você que também tem a manha e manja também de sala de aula, né, vive essa experiência como professor, se a gente pudesse definir para o nosso ouvinte o que é o consultor ou quem é esse profissional de consultoria. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu que sou filho de radialista, então a gente se sente à vontade para estar aqui, né? Pois é, fica à vontade mesmo. Bom dia aos seus ouvintes. O consultor é aquela pessoa que tem a sua graduação específica e não há uma exigência de graduação para que você seja consultor. Você pode ser da área de exatas, da área de ciências sociais, né? Você pode ser um consultor pedagógico. Comunicação. Comunicação, com certeza. Só que é aquela pessoa que não basta que ele tenha apenas a sua graduação e já vá para o mercado de trabalho, ele já é o consultor. Ele precisa ter expertise, ele precisa ter experiência. Se há uma área que precisa de experiência, é a área de consultoria. Inclusive, quando a gente vai fazer os nossos credenciamentos para sermos consultores em grandes instituições, né, como o Sebrae, por exemplo, é exigido da gente a experiência. A gente tem que ter experiência mínima que a gente possa comprovar. Então, é aquela pessoa que enxerga a empresa do alto. A gente sempre chama assim, você consegue ir mais do que o operacional, porque o empresário está sempre no operacional e às vezes ele não enxerga o que o consultor consegue enxergar. Muito bom. Seria um drone do bem, né? Porque tem drone do mal, né? Invadindo a privacidade do povo. Quer dizer que vê a empresa do alto apontando direções, conversando diretamente com quem comanda a empresa. Essa é a função do consultor? Esse é o papel primordial do consultor. Você não apenas enxerga o problema, você já tem que trazer a possível solução para o problema do empresário. Entendo. E problemas não faltam, principalmente nessa época de crise. A gente está sendo muito convocado agora, né? Eu estou acompanhando, e o Brasil tem acompanhado, no programa Fantástico aos domingos, um trabalho de consultoria, ou pelo menos apresentado por um consultor da Globo, consultor organizacional também, né? Que é o Max Geringer. Ele que é da CBN, é também da TV Globo, e com esse trabalho ele está apresentando um quadro onde dirigentes da empresa se passam por funcionários e vivem a realidade da empresa. Aquilo pode ter sido sugerido por um consultor, ou aquilo é uma estratégia de consultoria, ou Davidson? Com certeza. A gente entende que a maioria dos empresários que nos procuram, eles estão tão apegados ao dia a dia do negócio que simples soluções que poderiam ser sido realizadas e poderiam ter sido vistas naquele momento pelo empresário, ele acaba não vendo. De modo simples, né? Coisas que são até simples e também não são, decisões que não são tomadas, porque no programa de estreia, o camarada que é de uma empresa de geradores, é uma das líderes do mercado,
ele descobriu que a empresa perde tempo carregando e descarregando caminhões, porque quando muitas vezes tem uma programação para uma rota, para a entrega dos produtos, de repente tem que retirar as peças e colocar dos novos clientes para formar uma nova rota. Ele viveu essa experiência e descobriu que, entre outras coisas, o setor que emperrava o fluxo ali da carga dos geradores era o setor dele. E até então, da sala para dentro estava tudo maravilhoso e da sala para fora ele descobriu isso. Quer dizer que isso é algo que pode ser apontado na consultoria e representar para a empresa o quê? Modernidade, economia, um melhor fluxo de informação. Fala um pouco para o nosso ouvinte sobre isso. Atualização, né? O empresário, a gente entende que ele precisa estar antenado, ele precisa estar informado do que acontece no entorno da empresa dele, não só dentro. Então, o consultor tem essa visão. Ele traz a sua experiência de mercado, do que está acontecendo, e dentro da empresa ele consegue enxergar algo diferenciado. Só para ilustrar, Marcos, há pouco tempo eu estive numa empresa e demorei para encontrar a empresa porque a placa estava apagada. Com o nome da empresa. Exatamente. E aí eu liguei para o empresário, dizendo que não estava achando, e falou, mas tem a placa. Eu falei, mas a placa está apagada. E ele não sabia. Não sabia. Mesmo estando lá todos os dias. Que coisa, não olha nem para a placa da coisa. Daílson Valença, você que também trabalha como consultoria, por que isso acontece ao longo do tempo, né? Porque a empresa, muitas vezes, para aqueles camaradas que começam ela muito cedo, ou até são empresas tradicionais de família, ele viveu dentro da empresa. O lucro que saiu dali em algum momento serviu para que a família se expandisse, crescesse, e de um modo, de um tempo, de repente ele não é o melhor mais condutor, como o pai foi uma época, como o avô foi numa época quando lançou aquela ideia. Por que isso acontece? O cara vai perdendo essa identidade com o próprio ambiente de trabalho. Muito bom dia. Bom dia, Marcos e ouvintes. É o seguinte, é que às vezes há o comodismo, né? Então o mercado hoje é muito dinâmico e é preciso que o empresário ele esteja atento a tudo que acontece na empresa e fora da empresa, principalmente, né? O mercado que envolve a empresa, ele é muito abrangente, e o empresário naquele dia a dia, às vezes ele se envolve naquele processo e deixa de perceber algumas coisas importantes, como o Davidson falou, né? Então, quando vem um consultor de fora, que não está envolvido naquele ambiente, então ele consegue enxergar, né, certas coisas que a própria empresa não está enxergando por estar totalmente envolvida naquele processo. No processo, né, de produção, e que às vezes muita coisa se modernizou no entorno, ele não viu e vai ficando e a coisa vai passando. Eu achava, inclusive, e eu posso falar porque essa empresa fechou, mas ela faz parte da minha e da sua infância, né? Porque o seguinte, a Casa do Colegial, eu posso falar essa marca, ela não tem mais. Ela tinha uma frase que, obviamente, ajudava. Depois foi que eu vim entender que não era legal para a imagem da casa, que era de que se no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. E durante anos eu cresci com isso. Pô, Recife deve ser um lugar, né? Pelo menos eu cresci lá, deve ser o primeiro mundo, durante um tempo. E depois eu vi que isso não era uma boa estratégia. Depois eu vi que era uma empresa familiar e que, de algum modo, houve resistências para se modernizar para uma realidade nova do mercado. E depois eu não entendi como é que uma empresa que tinha até fila, lotação de gente no período de compras de material escolar, perde espaço para a concorrência e a ponto de fechar. Eu achei que aquela era um negócio sólido, bem localizado, na praça em frente à Assembleia, pelo menos a principal era lá, né? Em frente à Assembleia Legislativa, Praça Dom Pedro II, no acesso da Catedral, todos sabiam. E um detalhe, o material escolar de todas as escolas particulares de Alagoas, e muitos livros que eram pedidos também pela rede estadual, tinha lá. E todo mundo se encontrava lá. Acho que eu me lembro que tinham famílias que se encontravam na Casa do Colegial no período das compras e tal, lutando lá por preço mais barato. E aí a loja fechou. Você acha que, de certa maneira, um consultor, num momento certo, poderia apontar diferenças ou direções naquela oportunidade, Daílson? Eu posso te dar um exemplo. Na época, eu era o comprador do Jatiuca Flat, né? E eu liguei para lá, para a Casa do Colegial, a moça atendeu educadamente. Bom dia, Casa do Colegial, Barros e Companhia, né, se eu não me engano, a razão social deles. Feliz Natal, um momento. E o Marcos, eu fiquei uns 15 minutos esperando. Um momento. Então, veja... Esse momento marcou. Exatamente, marcou. Então, veja, então eu tive que desligar. Marcou pela frustração. Então, veja, aquele cuidado com o cliente, né? Ela foi educada, mas me deixou esperando, né? Então, eu acho que se tivesse, você tem toda a razão, se tivesse havido naquele momento um trabalho de consultoria com foco no cliente, né,
talvez uma empresa que gerava tanto emprego não tivesse fechado. Lamentavelmente fechou. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com o Milton Neves. Ele é um grande comunicador brasileiro e veio para cá falar sobre marketing esportivo. Mas ele fala muito, tem muitas histórias. E uma das histórias que ele contou foi da De Pascoal. É uma empresa que tinha em São Paulo e ela era mestre ali na venda de produtos para modificar os carros, né? Os carros saíam da fábrica nos anos 80, início dos anos 90, sem muitos apetrechos, nem som tinha. E eles vendiam som, aquela roda diferente, coisas para o carro. Aí veio o governo Collor e abriu as importações. E aí os carros no Brasil começaram a sair um pouco mais completos das lojas. E a De Pascoal não percebeu essa mudança na tendência do mercado e vendo que o negócio foi fechando. E aí de 10 ou 12 lojas, eles foram reduzindo, até que os gestores principais foram falecendo, os filhos não dominaram o mercado e o negócio também se fechou. E era uma empresa que tinha 30 anos, quase 40 anos de tradição em São Paulo. E ele quis dar esse exemplo como sendo exatamente o exemplo que demonstra a necessidade dos negócios se modernizarem. A modernização hoje, ela é o segredo para fazer com que os negócios tenham longevidade, ô Davidson? Marcos, o empresário precisa entender que a sociedade mudou. A gente evoluiu enquanto comportamento. Então, o comportamento do consumidor também evoluiu. As empresas precisam se evoluir junto com esse comportamento. É só lembrar, por exemplo, quando você entrava num supermercado na década de 90 e você não tinha nada para quem fosse diabético, para quem tivesse problema com glúten, lactose, e hoje você tem uma gôndola inteira com esses produtos. Ou seja, os supermercados entenderam esse comportamento. Então, assim, ao adentrar numa empresa para fazer uma consultoria, a gente lembra o empresário que hoje ele precisa fazer um plano de negócio quando vai abrir, um planejamento estratégico quando ele está funcionando, ele precisa fazer um planejamento de marketing, para ação de marketing durante o ano inteiro. Então, assim, você precisa avançar nesse aspecto e não ficar achando que você vai ter a sua demanda só pelo seu nome. Ainda tem isso, né? Tem até uma coisa que você falou do supermercado, eu lembrei. Eu fiquei como solteiro, né? E tendo a necessidade de comprar comida e morando só. Tinham pratos que antigamente eles só vendiam compostos em termos de quantidade, como para famílias inteiras, né? Numa média de 3, 4 até 5 pessoas. E de repente a quantidade passou a existir uma quantidade para solteiros, não é? Porque a sociedade mudou, né? Todo mundo está casando, enfim, tem novos modelos de família sendo gerados e está lá um produto diferenciado também no supermercado. Isso pode ter sido fruto de uma consultoria. É essa figura que é capaz de olhar mais friamente, de longe e de fora do processo, mas para desenvolver ações para interferir nele, positivamente, claro. Exatamente, porque sabe aquela velha frase do vendedor que diz assim, você tem que atender o cliente como você gostaria de ser atendido. Hoje isso não existe mais. As pessoas mudaram tanto, existem tantos perfis. O Serasa já fez um estudo no ano passado que descobriu que tem quase 40 perfis de consumo. Então, hoje você tem que atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Então, as empresas precisam se antenar a isso, se adequar a essa nova realidade. Uma outra loja que também não tem mais aqui, eu estou lembrando, do saudosista hoje, acho que foi as fotos que eu vi do Japson Almeida, mostrando a Maceió de antigamente. Tinha uma outra loja, era a loja Santana, ela não trabalhava aos sábados, né? Porque os donos da empresa eram de uma determinada religião que preservavam o sábado. Eles não abriam os sábados. E durante a semana, a abordagem aos clientes era uma abordagem bem ostensiva, né? Eles faziam hoje eu sei que o nome é prospecção de clientes. É aquilo que você faz além da loja, né? Não era só panfleto, eles cumprimentavam as pessoas e tal, e ia puxando meio que para a loja, e você olhava para a vitrine, daí a pouco você já estava lá dentro, já calçando e provando também o produto. Quer dizer, aquela estratégia deu certo durante o tempo, mas essa loja também fechou. Será que faltou lá também um consultor para apontar, olha, o povo não gosta mais desse abraço, não é mais assim que funciona, tem que usar outros mecanismos de prospecção. Poderia ter sido uma consultoria. Ou até mesmo dizer que o povo agora compra muito aos sábados, né? Ainda tem esse problema, né? Não precisa ser tão incisivo de segunda a sexta, porque também vamos aos sábados. Pois é, você lembra disso, não abria aos sábados, né? Tinha esse detalhe. Ela se propunha a abrir aos domingos, em algumas situações especiais, de Natal, de final de ano, um pouco para compensar, porque fechou no sábado. Então, quer dizer, são informações como essa que o consultor ajuda a moldar e a levar também para os empresários. Para você que ligou o rádio agora, são 9 horas e 52 minutos. Repita. 9h52, aqui comigo os consultores Davidson Calheiros e Dailson Valença. Ele que é diretor financeiro da Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. E ao meu lado, o presidente, o Davidson Calheiros.
Diante de apresentar, depois de apresentarmos para o nosso ouvinte o que é a função ou o que poderia ampliar, claro, tem muito mais coisas ainda em relação ao consultor, por que essa necessidade agora, que vocês viram, de se organizar enquanto associação? Bate com aquilo que eu estava falando mesmo, da necessidade de se apresentar mais organizado também para o próprio mercado, Davidson? Exatamente. Hoje você tem, por exemplo, empresas públicas contratando consultorias de fora e a gente entende que o nosso corpo de consultores do estado de Alagoas é muito bom. A gente tem pessoas muito capacitadas e que poderiam estar fazendo esse tipo de trabalho, mas só que você sozinho não tem essa força de uma associação. Então a gente está congregando os consultores dentro dessa associação para difundir a profissão, para explicar o que é a profissão, para que hoje você contrate um consultor associado à nossa associação, né? Porque ele vai ter a nossa chancela, a gente vai procurar classificar os consultores futuramente. Então, assim, é uma garantia a mais. E, assim, unidos, a gente consegue mais espaços no mercado. Ah, entendi. Então, vocês fizeram uma consultoria, descobriram que faltava uma associação e agora vão estar fazendo esse trabalho organizado. Quem estiver nos ouvindo e, porventura, já seja consultor ou, de repente, não está sabendo ainda, como é que chega até a associação? Tem site, está na internet, tem reuniões semanais, como é que funciona o processo organizacional? Nós fazemos internamente, a associação foi criada recentemente, Marcos, no dia 11 de setembro, né? Famoso dia 11 de setembro. Nós tivemos a presença de quase 50 consultores no dia, foi muito legal. E nós temos já o nosso Facebook, Ascoa Consultores, para quem quiser... Ascoa Consultores, certo? Nós temos também o telefone, Dailson, que é o homem do telefone, ele que lembra direito do telefone da associação, não é isso? O nosso telefone é 3023 4293. 3023-4293. E tem o site Ascoa O Facebook Ascoa Consultores e o nosso e-mail, que é ascoa2015@hotmail.com. Bom, já que vocês tiveram agora o primeiro grande passo, que foi a organização, a escolha do presidente, da chapa, da gestão, melhor dizendo, que está em andamento, qual a próxima atividade que a gente pode destacar para quem está nos ouvindo da associação? Tem algum encontro, alguma discussão com alguém de fora, com alguém daqui, algum evento? O que é que a gente pode dizer? A diretoria se reúne uma vez por mês e aí a gente está traçando os nossos próximos passos. Um deles, com certeza, vai ser colocar no mercado, ainda não tem um prazo para se falar, Marcos, mas colocar no mercado um curso voltado para aquelas pessoas que gostariam de se tornar consultores. Ah, legal. Quer dizer que tem como fazer esse disciplinamento, inclusive cuidar da formação dos novos consultores, futuros consultores. E também até aperfeiçoamento, né? Cada vez mais, sempre palestras, enfim, qualificação para atrair para o mercado. Isso. Essa realidade de associação já existe fora de Alagoas ou é uma coisa pioneira? Existe algumas, mas ainda não está em todos os estados. Agora a gente tem uma associação brasileira, a qual nós vamos também ter uma ligação. Filiação, exatamente. Certo. Estamos providenciando a questão do CNPJ, da questão burocrática, da formalização da associação. E assim que estiver pronto, a gente vai tomar as ações que a gente precisa, porque por enquanto a gente fica um pouco meio preso, certo, por essa questão de não ter Antes da associação, como é que os consultores se conheciam ou interagiam, hein, Dailson? Você que também está assumindo essa função, como é que vocês se encontravam? Era coincidência, faculdade, treinamentos fora? Como é que os consultores estavam organizados? Ou não tinha essa oportunidade de vocês estarem juntos sempre? Alguns de nós atuamos junto ao Sebrae também, né? Então, lá no Sebrae a gente tem um convívio muito bom, troca de informações, troca de ideias, né? Mas a gente também atua em outras empresas. Então, através de redes sociais, já fizemos encontros, já fizemos almoços, entendeu? Justamente que a partir daí começou essa ideia, nasceu essa ideia da gente formar a associação. A gente percebeu que os consultores não tinham esse apoio, né? Como o Davidson citou, a gente era um pouco assim, cada um por si, e a gente entende que, de forma mais agrupada, a gente consegue valorizar e capacitar mais a classe. São quantos consultores em Alagoas? Há uma estatística para isso, ou uma estimativa para isso, ou ainda é algo que a própria associação vai ter que cuidar de saber em termos de mercado? Olha, por informações que nós levantamos, são em torno de 300 a 350 consultores aqui no estado. Então, é uma categoria que já tem uma representatividade, vai ter mais qualificação e pode crescer ainda mais, então. Perfeitamente, porque através agora da criação da associação e da divulgação, a gente está divulgando bem, e a gente agradece até a você aqui o espaço, a nossa ideia é ampliar essa divulgação para que consultores até do interior também possam estarem junto conosco
porque, principalmente agora nessa crise, as empresas precisam da gente. A gente costuma dizer que o consultor é o médico das empresas, né? No momento inicial, há um planejamento que deve ser feito para que a empresa tenha sucesso, mas depois, na operação, às vezes ela tem problemas. Então, o nosso papel é como se fosse o de um médico para tentar diagnosticar os problemas que a empresa tem e tentar ajudar o empresário. Pois é, e nessa nova fase, diga a eles que aparecer de qualquer modo, né, no rádio, na web, tudo isso ajuda. Estamos aqui, fale com o Paulo Rocha, ele é o meu contato. São 9h57, a gente está com 9h57, meu filho, a gente está conhecendo detalhes aqui de como atua os consultores, esse processo de organização agora, o surgimento da Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. Ao meu lado, Davidson Calheiros e Dailson Valença. O Davidson é presidente da associação, primeiro presidente. Você vai ficar anos no comando ou você vai passar aí também para outros consultores? Nós fizemos um estatuto bem democrático, Marco, a gente... Exatamente. Isso é bom perguntar isso logo, né? Com certeza, eu acho que é legal. Depois vai vir uma chapa de oposição aqui e lhe detonar. E eu queria certeza que vocês tivessem um processo de união, um debate, mas para não tivesse Nós fizemos isso. um estatuto bem democrático, a eleição ela tem a validade de 3 anos, só podendo ser reconduzido a uma única vez. Uma única vez, ok. Uma reeleição, sucesso nessa caminhada é o que nós desejamos aí para a Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. Dailson, eu queria que você também, aí aproveitando as considerações finais, fizesse um chamamento para aquele consultor que ainda não está sabendo da associação e repetisse também o telefone de contato. Então, nosso telefone é o 3023-4293, o nosso Facebook, Ascoa Consultores, e aproveitamos a oportunidade para convidar todos os consultores organizacionais do Estado de Alagoas para estarem junto com a gente, para a gente fortalecer a nossa classe, capacitar mais ainda, para que a gente possa ajudar o empresariado a gerar mais emprego e renda aqui no nosso estado. Opa, boa notícia então. Davidson Calheiros, presidente, tem a palavra final, né? Prazer reencontrá-lo nesse novo desafio na sua carreira, que dê tudo certo aí para a Associação dos Consultores Organizacionais do Estado de Alagoas. Prazer é nosso, Marcos, agradecer o teu espaço, esse imenso espaço que está nos dando, a sua audiência é maravilhosa, né? Eu sou ouvinte assíduo, né? Todos os dias estou com você. Valeu. Inclusive online. E dar um recado também para os empresários, né? Aproveitar para dizer para que os empresários possam procurar consultores que realmente sejam consultores experientes e tenham a prática. E a minha esposa disse que se eu não viesse aqui e não desse um abraço para ela, ela ia ficar chateada. Muito a Andréa bom. Calheiros lá, a nossa dentista. Fez uma média. Grande abraço para minha esposa. Brincadeira, ainda falou da função, né? Tudo bem, vou mandar conta para vocês. Um abraço. Esse aqui é consultoria, né? Essa daí é bem feita. Mistura lá o amor, romance e tal. 10 horas em ponto. Obrigado a vocês pela presença. Sucesso na caminhada. Claro, a associação voltará aqui outras vezes, quantas vezes for necessário, para divulgar, claro, esse trabalho que acontece aqui em Alagoas. São 10 horas em ponto. 10 horas em ponto. Quem está me acionando direto das ruas da cidade é o repórter Marcelo Rocha. É para lá que eu vou. É com você, Marcelo. Marcelo Rocha. Muito bem, eu volto sim com informações das ruas da cidade. Estou aqui no Feitosa. De vocês vai fazer formalizado, né? O Feitosa. Ô, Moraes, eu perguntar se quer Parrudu ou Feitosa. Agora você quer se candidatar, vereador, não sabe não. Olha que conversa dele. Você consultou, cara.